Salmo 25 diz assim a palavra do Senhor: A ti, Senhor, eleva a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Amém. Até aqui, irmãos. Oremos. Como é bom, Senhor, ouvir a tua palavra, meditar nela. Esse é o prazer do justo, meditar na tua lei de dia e de noite, porque sabemos que é por meio da tua palavra que nós alcançamos, ó Pai, entendimento, sabedoria do alto, aprendemos a viver conforme a tua vontade, aprendemos de ti quem é esse Deus a quem nós servimos, esse Deus que quis se revelar a Senhor, e não na sua totalidade, mas naquilo que era necessário que nós entendêssemos, que nós conhecêssemos acerca de Ti, está expresso aqui na Tua palavra, Pai. O Senhor que é muito maior, o Deus que é grande, como diz o salmista, grande é o Senhor. Que a Tua palavra, Pai, seja nosso abrigo sempre, Pai. Que com poder e graça o Senhor nos alimente por meio da Tua Escritura, Pai, da Tua palavra, Pai, que é vida para nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um pastor puritano chamado Thomas Watson, ele disse certa vez: ore até que aprenda a orar. Ore até que aprenda a orar. É interessante que as palavras de Thomas Watson, elas reverberam naquilo que a própria palavra de Deus nos fala. Diz que nós não sabemos orar como convém, e que de fato nós precisamos de auxílio. O fato de nós orarmos, até aprendermos a orar, é interessante, porque isso nos mostra que a vida cristã, ela é uma vida que precisa amadurecer, que precisa crescer, não é verdade? E a maturidade na vida cristã, ela também se revela por meio da vida de oração. Por isso, quando há uma dicotomia ou uma descontinuidade entre a vida devocional, talvez alguém que leia bastante a palavra de Deus, mas que não ora tanto, parece que essas coisas elas são incompatíveis, parece que é um crescimento desordenado, né? É o pastor Flauber que tem uma perna maior do que a outra, né, pastor? Desculpe expor sua eficiência aqui, né? Mas e que trouxe prejuízos para ele na vida de atleta, né? Certa vez o pastor falando, acho que foi um dos motivos pelos quais o senhor também acabou não seguindo uma carreira de atleta, graças a Deus, né? O Senhor Deus queria como pastor, mas veja que um crescimento desordenado pode causar prejuízos. Veja que a maturidade cristã, ela se revela também através da nossa vida de oração. Ore até que aprenda a orar. Davi é alguém que nos ensina a orar, né, irmãos? Porque vários dos seus salmos, eles são orações. Ele vai crescendo e amadurecendo também nas orações. E me parece, nesse salmo, que também a gente pode ver um progresso de Davi no que tange a oração. Esse salmo ele é dividido em 3 partes, eu só quero contemplar essa primeira parte. Nosso propósito é sermos aqui breves, mas para que os irmãos compreendam, dos versos 1 ao 7, temos aqui a oração ao Senhor. Dos versos 8 ao 15, esse salmo trata sobre a bondade do Senhor. E finalmente, a partir do versículo 16 até o término, é um apelo amoroso. Pretendemos, em outra oportunidade, falar um pouco mais sobre o Salmo 25. Mas vamos acompanhar aqui
esse salmista nessa sua saga de oração, né? Nessa sua vida de oração. Eu queria que você se lembrasse das suas orações de quando era menino. Mas talvez você diga, mas pastor, eu me converti já na idade adulta, mas espiritualmente a gente era menino, né? O apóstolo Paulo já convertido na idade adulta, né? Mas ele fala acerca disso. Quando eu era menino, pensava como menino. Na vida espiritual, a gente tem também, no começo da nossa vida de oração, é uma oração ingênua, uma oração muito sincera, mas às vezes uma oração que falta entendimento muitas vezes, né? E que é algo que pode continuar na nossa vida se nós não buscarmos a sabedoria do alto. Por isso nós estamos olhando para esse texto e eu queria que vocês orassem, prestassem atenção orando, dizendo assim, Senhor, me ensina a orar como convém. Ensina, né? Nós precisamos aprender. Toda disciplina espiritual, em toda matéria espiritual, nós precisamos aprender. Somos alunos, né? Somos alunos, precisamos aprender com Jesus Cristo, né? Alguém que sabia orar de maneira perfeita, não buscando a sua própria vontade, não buscando coisas passageiras, vãs, mas investir o seu tempo de oração de maneira tão perfeita, né? Veja, vamos olhar para Davi. Ele ora e ele ora como alguém que sabe buscar a Deus e que tem passado, de certa forma, por um momento de necessidade. Como é que Davi ora ao Senhor? A ti, Senhor, elevo a minha alma. Né? Ele entende que a oração é um momento em que nós nos colocamos na presença de Deus. É como se ele estivesse colocando, depositando todo o seu ser. E aqui a gente pode pensar na exclusividade da oração. É alguém que precisa e sente essa necessidade de elevar a sua alma à presença de Deus. Eu elevo a minha alma. E certamente a oração é um momento onde a gente eleva também a nossa alma. E aqui há esse movimento, né? O Senhor, muitas vezes nos Salmos e também na Escritura, de maneira geral, a gente percebe muitas vezes o Senhor se inclinando para ouvir a nossa voz. Já ouviram essa linguagem bíblica, né? O Senhor se inclina para ouvir a nossa voz. Em contrapartida, nós elevamos a nossa alma até Deus. Imagine que encontro maravilhoso. Quando esse Deus que se inclina para ouvir as nossas orações, encontra uma alma que deseja encontrar esse Senhor Deus. É assim que nós oramos. Senhor, eu elevo a minha alma a Ti. Não é uma fuga da realidade, não é um momento de transe, é alguém que entende o seu contexto, é alguém que entende como está a sua vida. Por isso ele vai falar aqui que inimigos, né? Os meus inimigos, ele vai falar aí no verso 2. Mas antes de chegar nos inimigos, essa introdução da oração de Davi, a gente precisa aprender muito com Davi orar. Porque ele diz, eu elevo minha voz a Ti, Senhor. Quando chamamos Deus de Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso soberano, é o Deus da aliança. A Ti, Senhor, é diante de Ti. Eu preciso ter esse entendimento claro, quem é esse Deus? E ele continua falando, Ele é o meu Deus. Percebe a linguagem aqui pactual, né? O Senhor é o meu Deus. E porque Ele é meu Deus, eu confio em Ti. Eu confio no Senhor. E depois disso, ele vai fazer a súplica. Esse não é o mesmo modelo que Jesus nos ensinou na oração dominical? Ele está nas alturas, ele eleva sua alma aos céus e diz assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. E depois ele traz para as questões cotidianas, né? E aqui agora ele diz, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. E aqui ele ora por livramento. É interessante que ele ora por livramento sem ser vingativo. Certamente não faltavam inimigos para Davi. Na sua história, a gente vai ver que ele teve pelo menos os grandes inimigos de Davi, que foram Saul, também Absalão, mas também um exército que se juntou a Absalão. O primeiro foi Golias, né? Golias foi o primeiro inimigo de Davi. Então ele sabia o que era lidar com inimigos, né? E ele sabia o que é que esses inimigos queriam fazer com ele. Eles querem me envergonhar. Por isso ele ora, Senhor, não seja eu envergonhado,
nem se exultem, nem tripudiem, nem se alegrem sobre mim os meus inimigos. Essa noção e esse entendimento de que há inimigos e que essa confiança em Deus faz com que tenhamos essa certeza que o Senhor Deus estará nos guardando. Em ti confio. Aprender a orar é aprender a entender quem é Deus, aprender a confiar em Deus. Ora, se alguém não confia em Deus, esse não deve nem chegar à presença do Senhor, porque é necessário que nos aproximemos do Senhor pela fé, né? Em confiança. Eu sei quem é esse Deus, eu me apresento na presença do Senhor. Veja, nós temos um Deus a quem buscar na hora da necessidade. Davi não fazia questão nenhuma em mostrar a sua fragilidade diante de Deus. E veja que a oração não é o momento onde nós abrimos o nosso coração. Se alguém quer saber quem é um homem na presença de Deus, precisa vê-lo orar. Um homem totalmente dependente e dizendo: Senhor, eu preciso de Ti, mas eu confio em Ti. Há inimigos, sim. Eles querem me envergonhar, sim, mas eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Muitas vezes esses problemas, os inimigos se agigantam, né? E é uma questão de fé. Nós olharmos e colocarmos, sabemos que até os inimigos estão debaixo do controle de Deus. Mas veja, o Davi continua a nos ensinar mais sobre a oração. Porque ele sabe que não somente precisa de livramentos, esse é um preceito também que nós vemos na oração do Pai Nosso, livra-nos do mal, não é? Mas ele também se coloca na presença de Deus para pedir, entendendo aquilo que é necessário. E o que é que ele pede? No verso 4: faze-me conhecer, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. No verso 5 ele diz: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Enquanto ele começa essa oração, dizendo: Senhor, eu tenho inimigos, mas que eu não seja envergonhado. O segundo passo na oração dele é pedir a Deus para conhecer os seus caminhos. A necessidade que suplanta as questões corriqueiras, porque os inimigos na vida de Davi, ora, os inimigos se levantaram, mas a vida de Davi não foi num campo de batalha. Houve um tempo, um período no reinado de Davi, onde ele desfrutou de um momento de paz, de tranquilidade. Mas tem um pedido aqui que é necessário para todos os momentos da vida, que é conhecer os caminhos do Senhor. E por isso ele faz essa súplica: faze-me conhecer os teus caminhos. Ele continua dizendo aqui: ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Veja, isso aqui nos remete a outro salmo que fala sobre essa busca do entendimento, do conhecimento, Salmo 119, né? Ele está repetindo aqui, então, dentro dessa literatura, dessa forma de compor, né? Esse hebraísmo, ele vai dizer várias coisas que remetem a uma coisa só. Eu quero conhecer os teus caminhos, Senhor. Quero conhecer os teus caminhos. Eu desejo conhecer-te, ó Pai. O discernimento para a minha vida vem de ti, vem do alto. Tiago vai nos dizer: aquele que precisa de sabedoria, peça a quem? Peça a Deus, é o Senhor que pode nos dar. Qual o melhor caminho, Pai? Qual a melhor direção? Qual a melhor estratégia? Muitas vezes os nossos corações já se apresentam na presença de Deus já com um plano, já com estratégia muito pronta, mas aqui Davi conhece o seu coração e sabe que é o Senhor Deus que pode mostrar o caminho a ele. E veja que isso é algo que vai acontecendo durante a oração, né? Guia-me, Senhor, na tua verdade. Ou seja, o maior desejo de Davi aqui não era não ser envergonhado. O maior desejo de Davi aqui era que o Senhor pudesse
ensiná-lo. Era conhecer os caminhos do Senhor. Esse era o maior desejo dele. É claro que nós não queremos ser envergonhados, não é verdade? É claro que nós não queremos sofrer e apresentamos nossas vidas diante do Senhor. Mas tem algo que é mais importante do que isso. É aprender os caminhos do Senhor. É seguir os passos do Senhor. Guia-me pelas tuas veredas. Veja como ele vai repetir isso várias vezes. Qual foi a última vez que você pediu isso a Deus? Senhor, me ensina os teus caminhos. Eu comecei essa meditação mostrando que precisa haver uma harmonia no entendimento da palavra de Deus e a maturidade também em oração. Veja que uma coisa não descarta a outra. É claro que quando nós oramos dizendo, Senhor, me dá entendimento, sabedoria, eu tenho que correr para a palavra. E quando eu olho para a palavra, eu preciso orar. Entende que uma coisa precisa da outra aqui? Senhor, eu preciso entender, eu preciso conhecer mais de Ti. Esse é o caminho excelente. Qual o caminho excelente que a Escritura nos mostra? O caminho da sabedoria, do entendimento. E aqui Davi sabe que só o Senhor pode lhe ensinar esse caminho. Só o Senhor pode lhe dar essa instrução. Como ser um homem segundo o coração de Deus, né? Um homem que precisa entender, conhecer a vontade desse Deus. Mas, irmãos, ele continua, e no último ponto aqui, no último momento dessa breve oração dele, nesse ápice da maturidade, veja, ele entende a sua realidade, ele ora, né, porque os inimigos querem envergonhá-lo, mas ele ora porque precisa do discernimento de Deus, da sabedoria, dizendo assim, ensina-me o teu caminho, e no finalzinho dessa oração, ele sabe que no final das contas ele nada merece. Veja, por isso ele vai dizer assim, lembra-te, Senhor. De quem? Dos meus inimigos, é isso que ele vai falar? Verso 6. Lembra-te dos meus inimigos, Senhor. Não se esqueça deles não, Pai. Eles estão me afligindo, eles estão querendo me envergonhar. Não. Ele diz assim, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. E lembra-te, Senhor, das tuas bondades, que são desde quando? Desde a eternidade. Que essa parte é extraordinária aqui. Um lembre. O que é que Davi quer? Porque ele diz assim, primeiro ele vai dizer, lembra, Senhor. Depois ele vai dizer, não lembre, Senhor. A gente vai chegar lá. Lembra de quê? Senhor, eu estou na tua presença. Mas eu peço que o Senhor, quando estiver orando, ouvindo a minha oração, que o Senhor se lembre da sua misericórdia, que o Senhor se lembre da sua bondade. Aqui é como se Davi estivesse reconhecendo quem ele é diante de Deus. Senhor, se fosse por mim, eu merecia sofrer todo o vexame dos inimigos. Porque muitas vezes, Senhor, eu ando muitas vezes seguindo o meu próprio caminho, minha própria direção. E quando a gente tem esse entendimento, a gente chega humilhado na presença de Deus, dizendo, Senhor, lembra-te da tua bondade, lembra-te da tua misericórdia, Pai. É disso que nós precisamos. E essa misericórdia é desde quando, irmãos? E essa bondade é desde quando? Desde a eternidade. E aí eu queria que vocês percebessem a aliança, né, que é eterna, né? E aí eu queria que vocês percebessem um detalhe aqui nesse texto, porque ele vai dizer assim, ó, ele está contrastando a eternidade de Deus, lembrando da eternidade de Deus, e vai lembrar da sua mocidade, de um período da vida dele. Porque no verso 7 ele diz assim, não te lembres de quê? Dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Talvez nessa hora Davi foi tomado de um senso de culpa, aí dentro dessa questão de dizer assim, eu não mereço. Ele diz assim, olha, eu não preciso nem lembrar dos pecados de hoje. Se eu for lá no passado, a minha vida já foi uma vida de transgressão. A Bíblia não fala da juventude de Davi, aliás, a Bíblia fala da juventude de Davi como uma pessoa corajosa, né? Pessoa virtuosa, uma pessoa que
cuidava bem das ovelhas, mesmo numa função assim, parece que ele não era tratado com a mesma honra que seus irmãos mais velhos, mas ele cumpria bem o seu trabalho, né? Tomou parte de uma guerra que não era dele e era ao mesmo tempo, matou leão e urso para cuidar das ovelhas, foi lutar e quando recebeu aquela armadura de saúde, disse, eu não quero, isso aqui está ruim para mim, eu vou me dar umas pedrinhas. Então, é uma pessoa que a sua juventude é marcada por essa coragem, né? Mas o Salmo 71, verso 5, nos mostra também esse aspecto da juventude do salmista. Porque ele diz assim, ó, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. E no verso 17 diz assim, tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade e até agora eu tenho anunciado as tuas maravilhas. Veja, ele está dizendo, Deus tem me instruído desde a minha mocidade, mas ele chega aqui no Salmo 25 dizendo, Senhor, não se lembre dos pecados da minha mocidade. Ou seja, daqueles pecados que não se tornaram públicos, daqueles pecados que não foram conhecidos, mas que eu sei, que o Senhor sabe. E Ele sabe. Se eu consigo me lembrar disso, imagine Deus. Imagine o Senhor. Diante de Deus, até aqueles pecados que cometemos na nossa mocidade, é como se eles tivessem acabado de acontecer na presença de Deus. Não é verdade? A gente nem lembra do café da manhã. O que foi que vocês tomaram café? Se vocês lembrarem hoje, o de ontem. Vai ter essa dificuldade. Esse Deus que é onisciente, que habita na eternidade, Ele é um Deus que conhece as nossas transgressões. Mas por que Ele diz assim, não te lembre? Será que o Senhor Deus vai esquecer das nossas transgressões? De maneira nenhuma. Mas a forma como Deus há de se lembrar das nossas transgressões é diferente. É diferente. Como é que o Senhor Deus se lembra das nossas transgressões? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele. Essa é a forma como o Senhor Deus vai se lembrar dos nossos pecados e como Ele tem se lembrado dos nossos pecados. Se não for assim, se Ele se lembrar das nossas transgressões segundo a sua justiça, está vendo que Davi está dizendo, lembra-te, Senhor, olha, lembra da tua bondade e misericórdia, porque se o Senhor se lembrar dos nossos pecados segundo a sua justiça, nós seremos fulminados. Mas aquele que está em Cristo Jesus não precisa chegar até o último dia torcendo para que ele se esqueça. Eita, se ele tiver esquecido. Isso acontecia comigo quando eu era menino. Fazia alguma coisa ruim, alguma traquinagem. O pastor também faz traquinagem quando é criança, né? Fazia traquinagem. Aí eu ficava bem quietinho. Passava o tempo, eu dizia, minha mãe vai se esquecer. Aí, quando ela não tocava no assunto, minha mãe vai esquecer. Minha mãe vai esquecer. Até que chegava um momento que ela aí, vamos acertar as contas. Ela lembrava. A gente não precisa ficar torcendo no último dia para que, será que Deus vai se lembrar? Será que Deus vai se esquecer? Não. Ele vai se lembrar sim. Mas ele vai se lembrar segundo a sua misericórdia. Ele não vai se esquecer do quê? Do sacrifício de Jesus Cristo em nosso favor. E é isso que faz toda a diferença. Mesmo com essa memória perfeita que o Senhor tem, capaz de se lembrar dos nossos atos mais atrozes, que a gente cometeu desde a tenra idade, Ele nos verá segundo a sua misericórdia. Certeza que Ele jamais se esquecerá de seu Filho. Ele jamais se esquecerá de Jesus Cristo, de seu sacrifício, dessa aliança eterna. Ele jamais deixa de olhar para as mãos perfuradas do nosso Salvador. Ele jamais deixará de se alegrar pelos feitos do seu Filho na cruz do Calvário.
Ele jamais se esquecerá de nós, mas se lembrará de nós em amor. Ele jamais se esquecerá dos seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas essa humilhação deve ser presente em nossas vidas. Senhor, lembra-te da tua misericórdia e da tua bondade. E é interessante isso, porque no Salmo 23, no final, olha o que acontece. A certeza desse mesmo Davi aqui. Vamos ler juntos? Salmo 23, verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Ele tem essa certeza. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Isso é, sabe o quê? Alguém que ora até aprender a orar. Saber que nós podemos colocar diante de Deus as nossas lutas do dia presente, dos inimigos que se levantam contra nós. Quem são seus inimigos? É a carne, é o mundo, é o diabo. Coloquemos as nossas vidas diante do Senhor e oremos ao Senhor dizendo: Senhor, livra-nos do mal, livra-me de mim mesmo. É discernimento que você precisa. Busque ao Senhor, ensina-me, Senhor, os teus caminhos. Eu preciso aprender os teus caminhos. Persevere em oração dizendo: Senhor, eu preciso amadurecer na fé, eu preciso de Ti. Mas, Senhor, lembra-te da Tua misericórdia, porque eu sei que eu não mereço nem ser ouvido por Ti, mas por causa do Teu Filho amado, minhas orações chegam ao céu. É isso, meus irmãos. Orem, orem, oremos até que aprendamos a orar. Amém? Deus os abençoe, Deus os abençoe.